Não vê você a Virgem Nessie agora? Look at the Episcopalian, Presbyterian, Lutheran, and everything, trying to, and the trouble of it is, instead of trying to get the Holy Ghost, Veja os episcopais, presbiterianos, luteranos e todos tentando. E o problema é, ao invés de tentar obter o Espírito Santo, they're trying to speak in tongues. eles estão tentando falar em línguas. And a lot of them speak in tongues and it's a shame to come to this church to be prayed for once we come to their house and pray for them. E muitos dos que falam em línguas e têm vergonha de vir a esta igreja para receber oração, querem que eu vá até suas casas para orar por eles. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 2, verso 2. Vamos ler Mateus 2, verso 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Criador, estamos aqui dependendo sempre de Ti para mais um culto, mensagem que só o Senhor pode nos instruir. Manifesta-te nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Onde isso aconteceu? Nós temos aqui a mensagem com a atração sobre a montanha e nós vamos meditar um pouquinho sobre ela, que esta é uma das mensagens que o irmão Branham esclareceu
que ele já tinha feito as coisas, já tinha pregado, e ele não sabia. Então é bom nós pensarmos nisto, onde isso aconteceu. A coisa acontece e a gente não fica sabendo, e acontece com a gente mesmo. Aconteceu não no ministério de outro, mas no ministério de Jesus, as coisas. E ali por perto os discípulos não sabiam. Jesus sabia porque era Deus. As coisas aconteceram no ministério do irmão Brana, e irmão Brana não sabia que tinha acontecido. Aí veio a pergunta, mas se vocês não creem que ele era Deus, você tem que saber que cada profeta é uma manifestação do Deus Todo-Poderoso. Então, irmão Brana era uma manifestação de Jesus Cristo. Coisas que ele não sabia, ficou sabendo depois. E o próprio Jesus, também sendo Deus em carne, diz que não sabia. Mateus 24, 36, ele diz, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então são coisas reservadas pelo Espírito Santo, que ele não revela ao homem da hora, aquele que ele mesmo está usando. Porque nós temos essas duas manifestações que é importante. A gente conta 3, porque nos dias de Abraão foi Elohim em carne. Nos dias dos apóstolos foi Jesus Cristo em carne, era Deus em carne. O mesmo Elohim, agora em carne. Naqueles dias de Abraão, ele veio numa teofania. É um corpo que se apresenta, logo ele desaparece. Isso é uma teofania. Nós estamos aqui preparando para ir para a teofania, certo? E cada pessoa que parte daqui como filhos de Deus, eles já entram naquela teofania, naquele corpo. E depois tem que tomar ainda um corpo celestial, ou do celestial ao glorificado. Tem que passar por isso. Mas nós estamos aqui num corpo de pecado. E estamos vencendo nesse corpo de pecado para podermos chegar lá. Quem não vence nesse corpo não chega lá, porque não era de lá. Só vence quem veio de lá. Então você não pode pensar que você não veio de lá. Que só de pensar, isso já mostra que você é uma pessoa incrédula. Você tem que crer que você veio de lá. É como perguntar para o irmão Brana, você pode provar para mim o seu nome no livro da vida? Ele diz, não, mas eu creio. Então o importante é isto, você precisa de crer que está sendo preparado para algo maior. A gente nem percebe, mas você está em busca de um corpo e ele está sendo formado dentro de você. Porque o homem exterior é o homem do pecado, do engano. Mas você mudou de natureza. Então é formado dentro de você um novo homem. Não é para lá de fora que tem novo homem. Para lá de fora você é velho do mesmo jeito. Você pode nascer de novo com 90 anos. Do lado de fora você é velho. Mas se nasceu de novo, então você é uma nova criatura do lado de dentro. E isso não está longe, está dentro de você. A mudança de dimensão era como nós percebermos a mudança que nós ouvimos aqui no corpo físico e já estamos preparando um corpo espiritual dentro de nós. Este é o novo corpo. Aí diz o São Paulo, é um corpo não feito por mãos, eterno nos céus. Então você crê, é pela sua fé, você crê, isto está sendo formado dentro de você, uma nova vida, uma nova natureza. Amém. Bem, eu pensei em falar sobre isto, porque eu creio que é uma ajuda para as pessoas
de toda maneira. Tem pessoas que têm comunicado com a gente e diz eu não creio nessa sua doutrina. Para alguns eu respondo. Quando eu vejo que não tem espírito crítico, eu respondo. Quando eu vejo que tem espírito crítico, eu deleto. Porque eu não tenho tempo para perder, certo? Nem tempo para discutir. Mas tem pessoas que a gente responde, porque elas estão enganadas, pensando que a doutrina é minha. Eu não tenho doutrina nenhuma, filho. Eu vou fazer como o profeta Samuel, mesmo sem eu ser profeta, mas muitas vezes ele não dá conta nem de casa, nem dos filhos, nem de fazer os filhos crer como a gente. Samuel também tinha filhos desse jeito. Jó também tinha filhos assim. Brana também tinha filhos assim. Almas encarceradas, 228, ele mostra que ele tinha filhos assim. Então são coisas que nem eu dou conta. Se eu não dou conta disso, alguém diz, então por que você prega se não dá conta? Porque os outros que também não deram conta pregaram. É simples. Eles não deram conta e pregaram porque aqueles filhos podiam servir como juízo para quem fica olhando a vida alheia. E quem não vive a sua vida, quem não conserta a sua vida. Você tem que viver consertando sua vida. Constantemente a nossa vida é assim. Eu tenho que olhar meus erros. Há tanto erro em mim que não dá tempo de eu enxergar os seus. E aí é o bom crente. Mas se nós ficarmos que nem aquelas vacas de olho aberto, como diz o irmão Brana e o irmão Jeff, que elas não serviam para ser boas mães, porque elas estavam sempre a cabeça erguida, olhando para todo lado. Não, tem que ser calma para olhar para os seus filhos, para o seu bezerro, para o seu filho, para o seu bebê. Tem que olhar para si e deixar aquilo acontecer na vida dos outros sem servir como um atrapalho para a sua vida. Eu comecei falando isso outra vez, mas eu acho que é bom sempre reforçar, porque se cada crente pensar em si, não dá tempo de pensar nos outros. Se olhar para si, certo? E tirar a trave do seu olho, não dá tempo de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão. O que o seu irmão não está vendo, você quer tirar a trave do seu olho primeiro. Isso foi ensinado pelo próprio Jesus. Isso é porque nós temos que olhar para nós, para a nossa vida. Para a nossa vida. O que Jesus sabe de nós, se nós soubéssemos um do outro, nós ficaríamos escandalizados. E Jesus sabe, não conta para ninguém. Você já pensou bem? Ele sabe, e ele não conta para ninguém. Mas se um de nós souber, já pega o telefone, né? E são coisas erradas. Não temos que contar aos outros, temos que olhar nossa própria vida, porque tudo aquilo que pensamos do filho dos outros pode sobrecair nos nossos filhos. Tudo que pensamos e julgamos do lar dos outros pode sobrecair aos nossos lares, certo? E tudo que pensamos da igreja dos outros pode sobrecair a nossa igreja. Então, basta nós olharmos para nós mesmos, para a mensagem. Então, a mensagem não é minha. Você que está enganado, pensando que a mensagem é minha. Eu não tenho capacidade de fazer nada. Eu só prego porque eu leio. Eu prego porque eu vejo e eu prego porque eu creio. Mas não é questão de inventar nada, porque eu sou tão ruim inventor, certo? Eu tenho sido até criticado que eu digo assim, ó, eu não sei fazer uma casinha. Não sei fazer, se você me der um papel, um lápis, não sei fazer uma casinha, não sei desenhar uma casinha. Talvez você diz, mas um palacete você sabe. Nem um paió.
Então, eu não tenho capacidade. O que eu prego é porque eu leio na mensagem do irmão Branham. Não é pensar que eu sou um grande inteligente. Não, eu não entendo nada. Eu leio e creio. Você não crê também? Então, nós não estamos formando um grupo de gente que quer aparecer, quer sair lá fora e dizer eu sou, eu sei. Não, eu só desafio conforme o irmão Branham desafiava, conforme Elias desafiava. Então, a gente tem que desafiar. Mas por quê? Porque tem a mensagem na mão. Se eu não tivesse nada, filho, ficaria quietinho no meu quarto, fechar a porta. Não entro em problema. Eu não entro em questões. Se o meu vizinho estiver brigando, não vou lá de jeito nenhum. Não entro em questões alheias. Vai lá salvar o homem ou salvar a mulher. Eu não vou lá. Então você já sabe que eu não tenho capacidade para nada. Porque talvez você diga, eu escutei, eu já vou lá. Eu vou lá defender. Eu sei que eu não aguento nada, vou lá, é outro que vai apanhar. Ou é um que vai morrer e os outros vão ficar vivos. Então nós estamos aqui para poder contar garganta. Eu sei, eu posso, eu faço. Eu não faço coisa nenhuma. Certo? Eu não vou preocupar com os seus filhos, porque eu não dou conta nem dos meus. Agora, se é na palavra, eu falo contra os meus, contra os seus. Isso eu prego. Não, eu vou pregar contra os seus e a favor dos meus. Não, vou falar contra os meus também. Esse espírito justo eu tenho encontrado. Deus tem me dado isso. Não vou falar do seu só, vou falar do meu. E mais do meu ainda. Vou falar, porque é o meu que está vivendo com coisas que Deus dá, certo? Você também, os seus também estão vivendo com coisas que Deus dá, mas quem tem que olhar na sua casa é você, certo? Tira o olho da minha casa. Dá uma mensagem, né? Pois é, tira o olho da minha vida. Deixe de preocupar comigo. Preocupe consigo mesmo. Deixe de olhar minhas falhas. Olhe as suas. Não preocupe com minhas derrotas. Preocupe com as suas. Bom, e nisso a gente vai. Então eu estava pensando nisso, que irmão Branham diz que as pessoas continuam em dúvidas. 149, com a atração sobre a montanha. Depois de tudo revelado, depois de tudo aberto, as pessoas continuam em dúvida. Hoje, depois que você pega a mensagem e mostra para eles, olha, não sou eu, não é Franca, não é os Estados Unidos, é Deus. Porque não era o irmão Branham disse, não pode, eu sou um homem de 7º grau e eu sou de 4º ano ainda, que é pior. Então o que é isso? É Deus, é a palavra. A gente só tem que ler e falar. Eu dou graças que eu tenho que ler e falar, irmão Branham, Deus tinha que dar para ele. Hoje eu leio, Deus já deu. Eu não vou tentar trazer uma coisa nova, ficar dentro do escritório, fingir de que eu estou preparando 2 horas de oração para eu receber um sermão. A hora que eu sair, o sermão deve arrebentar tudo. Não. A gente simplesmente crê, estuda, e Deus é quem opera, é Ele quem faz esta obra. E o que eu quero que vocês entendam é que aquilo que já foi feito, nós não temos que duvidar. Eu não tenho que duvidar do que aconteceu. Onde isso aconteceu? Se você fala da arca, nos dias de Noé, é fácil. Mas se você for trazendo aquilo para mais para frente e vendo onde isto vem acontecendo, as etapas vão piorando até chegar no nosso dia, que está pior do que todos os outros dias. Esses dias nossos é pior que os outros dias. E eu tenho que saber onde isto aconteceu. Eu tenho dito,
Os dias de Noé, os dias de Ló, os dias do Filho do Homem, aconteceu nos dias do irmão Branham. Mas nós estamos aqui num prolongamento daqueles dias. Mas aconteceu ali. Foi ali que isto aconteceu. Quando foi que aconteceu da Virgem dar à luz? Foi quando Isaías falou 700 anos depois. 700 anos depois. Mas o profeta já tinha profetizado, uma virgem conceberá. Mas ele não falou, daqui a 700 anos a virgem vai conceber. Não. João ouviu os 7 trovões e ia escrever. E a voz disse para ele, não escrevas. Mas não disse também para ele, daqui a 2000 anos eu vou revelar isso. Deus deixou tudo quieto. Mas ele falou lá, isso tem que acontecer. Então, se ele falou nos dias da voz do 7º anjo, então, onde isto aconteceu? Na América do Norte. Não está acontecendo aqui. Se as pessoas não percebem, elas têm que ver isso. Isso não está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo outra escritura. Mas onde a abertura dos selos aconteceu? Onde os trovões soaram? Qual monte que Deus desceu? Foi no 3º monte de Franca? Não. Ele desceu lá no Monte Pôr do Sol. Foi lá que ele desceu. Lá foi quando isto aconteceu. Quando ele desceu, coroado, aquela peruca, era como uma coroa de anjos sobre ele, uma peruca branca. Ele desceu coroado. Onde? Aqui no 3º monte de Franca? Não. Lá no Monte Pôr do Sol. Foi onde isso aconteceu. Então por que você prega isto? Onde foi pregado os 7 selos? A revelação dos 7 selos. Isso onde aconteceu. Você tem que saber que aqui é um prolongamento de onde aquilo aconteceu. Não aconteceu aqui. Não aconteceu em Franca. Não é doutrina nossa. Isto aconteceu lá atrás. Então você tem que olhar para isso. Onde isto aconteceu? Onde o profeta Isaías profetizou que ele viria, que o Messias viria. E que ele não tinha parecer nem formosura, não foi nos dias de Isaías, lá foi só profecia. 700 anos depois, o Messias apareceu. Aquilo estava mostrando o dia do acontecimento, onde isto aconteceu. Eu li isso aqui só por essas palavras. Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? E tem gente inteligente, como os magos, mas não sabia. Eles tiveram que perguntar, entrou em Jerusalém, e eles já perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Uma coisa eles tinham segurança, porque nós vimos sua estrela no Oriente. Nós vimos sua estrela. O importante é se você ver aquilo, você vai atrás daquilo. Você não precisa ser um mago. Você pode ser um espiritual. Mas o mago viu a estrela. E como um mago, um inteligente, um sábio na ciência, ele diz, está acontecendo isso em algum lugar. E no Oriente, nós vimos sua estrela no Oriente. E viemos para adorá-lo. Onde está o rei? Os magos sabiam que algo tinha acontecido. Por que o povo da mensagem não sabe que algo aconteceu? Mas se você hoje buscar o que aconteceu nos dias do irmão Branham, se você buscar hoje nos Estados Unidos, no Tabernáculo Branham, lá nos Estados Unidos, você não vai achar. E foi onde isto foi pregado. Onde isto aconteceu, onde os selos foram pregados. Onde as trombetas foram pregadas, no 6º selo. Mas
Se você for lá hoje, não tem mais nada. Não, mas tem a mensagem do irmão Brana. O que adianta a Bíblia se não tiver revelação? O que adiantou a Bíblia para nós no século 20 sem um profeta? Ficamos aí 50 anos sem saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a Bíblia na mão, carregando para todo lado. Ou você pensa que essa mensagem é muito mais virtuosa do que a Bíblia? Não, essa mensagem é o reflexo dessa Bíblia. Porque você tem a mensagem, mas não tem a revelação da mensagem. Você tinha a Bíblia, mas não tinha a revelação da Bíblia. O povo nos Estados Unidos tem a mensagem de irmão Brana, original, inglês. E eles não sabiam que Deus tinha falado em inglês. Mesmo o irmão Brana pregando no púlpito do Tabernáculo Brana em Jeffersonville, dizendo que Deus falou em inglês e deu a resposta em interpretação. E eles pegaram a mensagem, e até que essa mensagem veio para o Brasil, faltando esta parte do parágrafo. Foi traduzida, foi revisada, mas não tem essa parte do parágrafo. Se você for procurar, não tem na mensagem. E já passou pela mão dos originais, daqueles que têm direitos autorais nos Estados Unidos, mas não puderam ver isto. Há tempo atrás a gente passou pela voz de Deus para deixar uma reclamação, porque certos parágrafos da mensagem que o irmão Brana pregou em original, eles não colocaram. E outro colocou o parágrafo deturpado, que nós já examinamos isso. Mas para eles, bom, vamos apresentar. Não sei se eles apresentaram a quem tem que ser apresentado. Mas uma coisa eu sei, dificilmente eles voltariam atrás para poder corrigir um livro que foi distribuído por eles mesmos para o mundo inteiro. Mas esta Bíblia não tem falha. Você vê, esta Bíblia, ela vem milhares e milhares de anos e ela não tem falha. O erro está nos intérpretes, o erro está no povo, mas a Bíblia não tem falha, ela foi escrita corretamente. Deus guardou isso. E muitas vezes o nosso povo sábio, entendido desse dia, tem passado por alto alguma coisa que o irmão Brana pregou e eles nem coragem têm para colocar aquilo na própria mensagem do profeta. Tem várias coisas que eles não conseguiram colocar. E não foi que o irmão Brana disse para não colocar. Por isso, eles têm que saber, essa mensagem não é nossa. O que está aqui, tem hora que nós olhamos e vemos que tem dificuldade o parágrafo, a gente fala com o professor, no irmão Lorival, diz, vê o inglês aí para nós, se é assim, porque aqui está meio complicado. Então examina o inglês, a voz do próprio irmão Brana, aí sim, a gente descansa. Irmão Brana nunca ensinou uma coisa errada. Quando ele ensinou algo sem a revelação, lá na frente ele corrigiu. Deus deu tempo para ele, para corrigir e dizer, eu pensava que era assim. Eu pensava que tinha 7 dentro e 7 no reverso do livro. Eu pensava que era assim. Alimento espiritual em seu devido tempo. Ele fala sobre isso. Eu pensava que era assim. Então, eu tenho segurança de pregar essas coisas, porque eu sei onde isso aconteceu. Eu não estou pregando uma coisa para vocês que aconteceu em Franca. Eu estou pregando coisas para vocês que a Bíblia diz em profecia, que veio o cumprimento da profecia no tempo do irmão Brana, e que no nosso tempo já é história. Então eu posso pregar isto. Eu tenho segurança
em pregar isso porque eu sei onde aconteceu. Onde aconteceu que Cristo morreu para te salvar? Não foi no Calvário, não foi lá em Jerusalém? Não é no Oriente que ele tinha que vir? Mas existem coisas, cumprimento também para o Ocidente. Se no Oriente ali estava a luz da manhã, estava Jesus Cristo dizendo, eu sou a luz do mundo. E dando oportunidade para os seus, vós sois a luz do mundo. Para cada um de nós aprendermos com nosso Pai, se Ele é luz e eu sou filho dEle, onde eu vivo, eu tenho que manifestar esta luz para o povo. Você tem que manifestar esta luz, mas sabendo onde aconteceu. Não tem que acontecer mais um Calvário. É como o Monte Sinai. Agora tinha que vir Monte Calvário. E não adianta as pessoas pensar, nós temos que voltar ao Monte Calvário. Você volta lá para arrepender, para pedir misericórdia, perdão a Deus. Você volta lá, não precisa nem de voltar lá, indo a Jerusalém. Você pode voltar em fé, para pedir perdão, misericórdia. Mas você sabe que Deus já cumpriu mais Bíblia depois do Monte Calvário. Como o povo não sabia que Deus tinha cumprido mais Bíblia depois do Monte Sinai. Ali foi dado os mandamentos, então vamos parar por ali. Não, Deus já estava lá no Monte Calvário, cumprindo Bíblia, e o povo não percebendo. O tempo do irmão Brana, eles estavam esperando no Calvário, esperando em Jesus, enquanto que o próprio Jesus tinha falado deste ministério, do tempo do irmão Brana. Foi Jesus quem falou. Irmão Brana não tem culpa disso. Jesus disse, mas nos dias do Filho do Homem, aqueles dias que são iguais os dias de Noé, de Ló, vocês vão ter que ver os dias do Filho do Homem. Ele, Jesus, que era o ministério do Filho do Homem naquele dia, ele era o Filho do Homem, estava anunciando onde outra vez aconteceria o ministério do Filho do Homem. Dias idênticos aos dias de Noé e de Ló. E se você voltar lá atrás, no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver capítulo 10 de Gênesis, você vai ver o que aconteceu. Para onde foram os filhos de Cão, de Canaã? Exatamente, eles foram para um lado. Mais tarde você vai ver onde estão a semente daqueles que perverteram no tempo de Ló. Porque eles foram representar um mundo gentil. Estava representando um mundo gentil. E quando isso aconteceu? Nesse período do mundo gentil. Desde aquele tempo. Quase 5.000 anos atrás. Veio acontecer agora. Uma repetição. E foi anunciado pelo próprio Jesus. Em São Lucas 17, 26 a 30. Que isso ia acontecer. Não tinha acontecido. Eu estou passando por versículo que vocês conhecem. São João 14, 12. Jesus diz, aquele que crê em mim fará. Jesus não estava falando de um ministério lá de trás. Jesus não estava falando nem do ministério dele. Ele diz, aquele que crê em mim fará. Ele estava falando com respeito a uma outra pessoa. Ele estava falando de um outro ministério, de um outro homem que estaria na terra e que ia fazer as mesmas coisas que ele fez e maiores ainda. Não foi culpa do irmão Brana pregar o que pregou. Estava baseado nas Escrituras, fundamentado nas Escrituras. E foi para o dia dele. Eu não tenho que fazer mais obras do que o irmão Brana fez. Eu não tenho que fazer. Mas, na verdade, o ministério da esposa tem uma mensagem que esclarece o povo de uma forma total. O que o irmão Brana não podia fazer, porque Deus diz para ele, não diga a ninguém. Se o povo entendesse
Jesus diz, eu não sei. O filho não sabe. Ele diz. Brana diz, Deus diz para eu não falar. Aí vem o tempo da noiva comer o livrinho. João não é culpado, você não é culpado de ter comido o livrinho. Se você comer o livrinho, se ele estiver gostoso, você vai comendo dele. Você não vai parar de comê-lo. Comer essa revelação que já foi dada nos dias do irmão Brana, e que o irmão Brana não podia mostrar isso para nós, porque Deus diz para ele, não diga. Eu queria que alguém da mensagem viesse me provar o contrário. Irmão Brana falou que Deus disse para ele não falar. Ele não falou. Para ninguém. Mas o segredo é esse. O segredo é esse, Jesus. Eu não sei. Ele diz, mas nos dias, e dentro dos dias de Noé e de Ló, haverá também os dias do Filho do Homem. Então, é só você caminhar naquilo. Eu não sei. Olha aí, irmão Brana diz, Deus diz para eu não dizer a ninguém. Então ele não disse a ninguém. Mas ele deixou escapar dentro da mensagem. Pergunta para ele o que era a terceira etapa antes. Pergunta em 1962. Ele fez pergunta, uma mensagem de perguntas, senhores, é este o tempo? E ele perguntava, é o tempo da terceira puxada? É o tempo dos 7 trovões? Só em perguntas. Mas depois, aqui onde eu estou lendo agora, em 1965, onde Mombrana pregou com a atração sobre a montanha, a coisa é diferente. Ele já esclareceu. Não há dúvida, essa mensagem não é nossa, essa é a mensagem de Deus. Nós não comemos um livrinho qualquer, nós comemos um livro que foi revelado e que os Estados Unidos não deu conta de comer. A sabedoria era tamanha, viveram perto do homem que tinha toda a revelação, mas eles não deram conta de comer aquele livro revelado, porque eles não entenderam. Por isso foi de lá mesmo que saiu a doutrina que o irmão Brana tem que ressuscitar para poder revelar o 7º selo. Visão da tenda. Terceira puxada. Da onde saiu? Lá do Tabernáculo Brana. Jefferson viu. Se for falar mesmo, da onde saiu? A hora que Pierre Green e outros estavam com o caixão do irmão Brana, dentro de um carro, levando o corpo do irmão Brana, eles esperando o irmão Brana ressuscitar. E essa doutrina da ressurreição isolada veio de lá. Quando as pessoas não puderam ver que Deus já tinha revelado tudo isso através do irmão Brana, e que não precisa dele ressuscitar para revelar. Ele pode ressuscitar e nós todos estarmos juntos. Não tem problema, mas não para revelar. Porque revelado já foi. Onde isto aconteceu? Nos Estados Unidos. Naquele simples púlpito do Tabernáculo Brana em Jeffersonville. Não está acontecendo aqui no meu púlpito. Eu estou dizendo onde isto aconteceu. Onde essas mensagens foram reveladas. Onde era um profeta, onde Deus desceu, onde Deus encarnou. Se falar de encarnação de Deus hoje, não é só eu, é você também, filho. Você dá um jeito de espirnear aí. Porque se fala que outro é a encarnação de Deus, você fica confiando só no outro. Não, é você também. Se Deus estava encarnado nos Estados Unidos, todos que estavam ali crendo no irmão Brana estavam recebendo o mesmo fluido espiritual, o mesmo poder do Espírito Santo, da revelação, na igreja, nos seus corpos. Mas é certo que o irmão Brana no seu dia diz, eu sei que vocês não conseguem receber o que está acontecendo aqui nesta semana. Vocês não estão entendendo.
Será que não dá para as pessoas pensar que o próprio irmão Branham, no seu dia, via que o tabernáculo Branham, onde ele estava pregando, as pessoas não estavam entendendo? Agora, a coisa é, irmão, se prega uma vez, espera lá, prega uma vez só para nós, é difícil. Quantos anos faz que nós estamos ouvindo? Há 15 anos que nós estamos ouvindo. E é por isso que nós sabemos um pouquinho. Faz 15 anos. Irmão Branham pregou uma vez e dentro de 2 anos ele foi embora. Deus o recolheu. E depois disso, ele não fez menção mais de cordeiro sair do trono, de era terminar, senão falando ao contrário, que ele não podia esclarecer. Talvez você tirou isso lá dos selos, da era ter terminado, talvez você tirou isso lá dos selos, só que ele não podia falar. A misericórdia terminou, irmão Branham? Ele não podia falar. Não vai você crer assim, que senão você não vai para frente. Mas para que tempo que era? Quando isso aconteceu? No dia que ele estava pregando. Quando foi que o cordeiro saiu do trono? É aqui nos meus dias, no ano 2000? Não, esqueça. Isso daqui é história. O cordeiro saiu do trono lá no tempo do irmão Branham, em 1963. O cordeiro saiu do trono, apareceu como um anjo forte. Olha, Deus que tem as suas maneiras, irmão. Se você se perde por pensar assim, ó, ele saiu como cordeiro do trono, a hora que ele aparecer na nuvem tem que ser cordeiro. E não era. Quando ele apareceu na nuvem, a Bíblia diz, é o anjo forte. A pessoa não entende. Porque ela quer que ele seja cordeiro saindo de lá e cordeiro a hora que aparece na nuvem. Mas não. Quando ele saiu do trono, ele era o cordeiro intercessor. Quando ele estava na nuvem, ele já não era o cordeiro mais, era leão. E para provar que ele era leão, ele desceu em Apocalipse 10, 1 e 7 e pôs o pé direito no mar, que é entre gente, e o pé esquerdo na terra, que era se fazendo carne na América do Norte. E as pessoas ficam esperando. Agora eu quero ver o anjo forte. Era Branham. Eles esperavam ver o cordeiro, era o anjo forte. Aí depois esperavam ver o anjo forte, era Branham. Aí eles esperam ver Branham, é nós. Eles não vão ver mesmo. Não é? Não vão conseguir ver, porque é a maneira de Deus trabalhar. Mas onde isso aconteceu? Agora é certo. Onde foi comido o livro? Onde isso aconteceu? Aí a coisa muda. Onde foi revelado? Não foi em Franca. Mas quem comeu o livrinho? Qual o povo que comeu o livrinho? É o da América do Norte? Ou da América do Sul? Aí tem que ver onde isso aconteceu. Isso o quê? De comer o livrinho. Porque se come, você sabe o sabor. O identifica. Você mastiga e já sabe. Se não é bom, você... Mas se é bom, você... É 2, 1. É um porque é ruim e um porque é bom. Mas você comeu o livrinho, você identificou... Este é o 7º selo revelado. Agora eu sei quem é o 7º anjo. Não é apenas um homem, é Deus feito carne. Você mastigou. Se ele é Deus feito carne, o 7º anjo, se é a manifestação de Elohim, no tempo de Abraão, e agora é o tempo da noiva, e se era Elohim manifestando outra vez, como ele mesmo pregou, então o que é este homem? Onde isso aconteceu? Aconteceu com Abraão, aconteceu com Jesus no Oriente e aconteceu com Branham no Ocidente. Onde isso aconteceu? Onde Deus pôs o seu nome? Em Jesus Cristo, no Filho,
Por isso, irmão Brana diz no 168, o único lugar provido por Deus para adoração: Deus nunca pôs seu nome em mim. Muito bem, eu quero bater nisso, que é isso que é real. Irmão Brana não podia esclarecer mais. Onde Deus pôs o seu nome? No Filho, Jesus Cristo. Mas eu quero saber agora, porque nós não temos só a luz do amanhecer. Aquela luz foi profetizada que viria. Mas agora nós temos outra profecia de outra luz que manifestaria. E não era no Brasil. É nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. Zacarias 14, versos 6 e 7. Até o verso 6 vem cumprindo com os nossos irmãos anteriores, Lutero e Wesley. Dias sombrios. Os dias sombrios, você não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não sabe de selos, você não sabe a semente da serpente, você não sabe nada. São dias sombrios, mas no entardecer, 14:7 de Zacarias, haverá luz. Olha, irmão Brano diz: a mesma luz que esteve no Oriente está no Ocidente. Agora, pessoas continuam em dúvida. Elas continuam em dúvida. Irmão Brano ainda diz nesse parágrafo 149, com a atração sobre a montanha, ele diz: a igreja está confusa. Já em 1965, ele estava pregando: a igreja está confusa. Eles não estão entendendo. E sabe por quê? Irmão Brana levou todos esses anos para entender. Manifestou em 63. Ele foi saber em 65. Irmão Brana. Agora pensa bem, irmão Osmar. Põe seu nome aí. Tem que saber em 2000. Aí nós tivemos que passar quase 40 anos sem saber. Para cumprir o tipo certo, que assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. 40 anos caminhou no deserto para chegar em Canaã. 40 anos dos selos revelados para chegar agora na verdadeira Canaã, onde você pode saber e saborear o livro. Uma terra que mana leite e mel, um livro de revelação que mana leite e mel, substância para a vida espiritual. Você fica sabendo agora. Por quê? Porque isto aconteceu lá atrás. Já pensou bem alguém esperando Jesus para morrer? Não, já morreu. Você esperar Brana para revelar? Não, já revelou. As pessoas não percebem isso. Eles, os próprios discípulos e os escribas daquele dia, estavam esperando João, esperando Elias. Por quê? Mestre, os escribas dizem que é mistério que Elias venha primeiro. Eles não sabiam. Jesus diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus respondeu deu uma resposta e uma profecia. Quando eles perguntaram, porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro, Mateus 17, 11 e 12, Jesus vai responder, diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso é uma profecia. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que está escrito. Ele falou de 2 Elias e as pessoas não entendem. Isso não é para teólogo, isso é para Pedro, isso é para Samaritana, isso é para Maria Madalena. Não é para teólogo. Ele falou 2 coisas, uma profecia e a resposta que ele deu à pergunta: por que é mistério que Elias venha primeiro? Ao invés dele já falar para eles, Elias já veio, ele deu uma profecia primeiro. Deus faz isto. O mundo é confuso, a igreja é confusa, porque falta-lhe um profeta.
O povo está confuso dentro da mensagem, pregando ressurreição isolada, que Deus é dois, que tem um pai grande e um filho, que tem um pai que é espírito e o filho que é carne e que não é igual, e que não é o corpo do pai, que ele é apenas um homem. É porque eles não têm profeta, eles têm teólogos, mas não têm profeta. Mas graças a Deus que nós cremos no profeta. E por crer no profeta, então você tem o esclarecimento destas coisas, que a igreja está confusa. Ele ainda diz assim, eles estão confusos com aquele halo sobrenatural. Estou aqui com a mensagem na mão, 151. Ele diz, olha, os observatórios de todos em Tucson continuam indagando. E o irmão Branham chamou Tucson de Jerusalém. Irmão Branham sai de Tucson e vai a Jeffersonville para pregar os selos, para pregar as mensagens. Irmão Branham vai e prega também a mensagem da crucificação. Eles crucificaram a Cristo novamente. E ele estava morando em Tucson. E ele chamou Tucson de Jerusalém. Talvez ninguém sabe por quê. É Deus mostrando essas coisas que lá atrás aconteceu em Jerusalém dos judeus. E aqui aconteceu na Jerusalém dos gentios. Tucson é a Jerusalém dos gentios. Foi onde Branham, o novo nome, se manifestou. Eu devia ter colocado isso lá atrás, mas ele diz, ele não pôs o seu nome em mim. Mas ele não podia dizer, ele colocou o seu novo nome. Mas em outras mensagens, em 64, Jeová Jirê, terceira parte, é terceira parte mesmo? Parágrafo 100, estão lembrando aí para me ajudar? Mas porque tem primeira, segunda e terceira. E quem quer estudar essa mensagem, que não existe mais esses livros, porque a tiragem já parou, né, esgotou, vocês vão na internet que tem. Quem quer estudar, vai examinar lá na internet, porque tem a mensagem Jeová Jirê, primeira, segunda e terceira parte. E você vai encontrar na terceira parte, parágrafo 99 e 100, irmão Branham mostrando um gentil levaria seu nome. E você tem que saber que um gentil não levou o nome de Jesus. Por isso, quando chamaram ele de Jesus, Senhor Jesus, ele parou de pregar. Porque o gentil não leva o nome de Jesus. O gentil tem outro nome, é Branham. É um gentil, levaria seu nome. Amém. Bom, aqui está tão alto que não podia estar falando de Tucson. Por que ele teve que mudar para Tucson na abertura dos selos? Tem hora que não entendo porque o irmão Branham teve que mudar para Tucson, largar a família dele em Tucson e ir sozinho lá para Tabernáculo Branham pregar. A família não está nem ouvindo a mensagem. Aí depois fica todo mundo preocupado com a família Branham, eles que têm a revelação, não está nem na reunião dos selos. A família tinha ficado em Tucson. Por que não podem perceber onde isto aconteceu? Aconteceu, então é que a família do profeta não está a hora que está pregando, a família do pastor não está a hora que está pregando, e os outros ficam pensando, é a família que deve saber. Não, é só você que ouviu que deve saber. Deus não está preocupado com a família do profeta, com a família do pastor. Deus está olhando para os seus eleitos, seja ele família de pastor, de profeta ou de família de nenhum que tenha ministério. Ele está olhando para a pessoa, para o indivíduo, e ele está revelando ao indivíduo. Aí ele sai com aquele problemão, deve ser a família do profeta que tem. Não tem, gente. Irmão Branham diz em 63 que eles estavam fora. Eles entram pela graça, pela oração do irmão Branham, que eles entram. Mas naquele tempo, eles estavam fora. Aí depois que eu morrer, vocês vão ficar procurando a minha família. A família deve saber. Sabia nada. Nem crentes são, nem estão aqui. Você tem que procurar alguém daqui, alguém que está me ouvindo.
que tenha recebido isto, porque esta é a verdade. Onde o livrinho foi comido, onde se comeu o livrinho, onde se propagou, se profetizou a povos, reis, nações e línguas. Não é uma mensagem para a América do Norte, é da América do Sul. Onde isto aconteceu? A revelação é na América do Norte. Isso é o trabalho de Deus. Você não pode mudar o que Deus faz. Ó, 147, eu não li esse pedaço ainda. É que fez isso, onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural. Eles estavam confusos, pairando no além do céu, como estava quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Onde está aquele profetizado em Apocalipse 10, de 1 a 7? Onde está aquele ministério do Filho do Homem, profetizado pelo próprio Jesus Cristo, em São Lucas 17, 26 a 30? Onde está aquela luz do entardecer, profetizada pelo profeta Zacarias, 14, verso 7? No entardecer haverá luz, procura. Seja um espiritual, lá eles eram magos, saiu atrás, nós vimos sua estrela. Eu vi na Bíblia que tem a 7ª estrela. Onde está? Tinha aqui nos Estados Unidos, aí tem que ter a revelação da Bíblia e da mensagem. A 7ª estrela é o 7º mensageiro. A luz do entardecer é uma estrela. Essa é a luz do entardecer. Nós vimos sua estrela brilhando agora no ocidente. Eu não tenho que me preocupar com outros lugares. Eu tenho que buscar onde está essa estrela. Onde a estrela trouxe luz. Onde tem uma estrela tem esclarecimento. Numa noite escura, uma estrela faz uma grande diferença. No mundo escuro desse, uma estrela fez grande diferença no tempo do irmão Branham. Não viu quem não pôde ver. Aleluia. Aqui tem mais um pedacinho. Eu sei que a gente passa por várias coisas. O 152, que já é repetido também com vocês, com a atração sobre a montanha. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Irmãos, quando é profecia, não é cumprido ainda. Quando é profecia, aquilo não foi cumprido. Quando aquilo é cumprido, já não é profecia mais, é revelação da profecia. É uma revelação. Ele diz, há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. E ele mostra claro aqui, senhores, é esse o tempo? 3 anos atrás. Foi quando ele pregou em 1962, esta mensagem. Senhores, esse o tempo? E aqui ele estava pregando com a atração sobre a montanha, 1965. Já 3 anos atrás, era uma profecia. Senhores, esse é o tempo, mas agora é história. 3 anos atrás era uma profecia. Quando ele veio contando com respeito, o anjo forte que está descendo do céu. Você sabe por que ele contou isso? Tudo visto antes. Ele pregou, viu tudo isto antes. É uma visão, é uma profecia. Mas logo chegou ao cumprimento. Em 1962, em dezembro, ele mostrou a profecia. Em 1963, em março, já estava mostrando o cumprimento da profecia. Em 1965, ele estava dizendo que era história. E o que é história? Já aconteceu. Ah, não, nós temos que trazer a história. Não, a história é porque já aconteceu. Tornou história. Você tem a história do Brasil, você tem a história do Santos Dumont, você tem a história do Pedro Álvares Cabral, você vai vendo aí, você tem história. Por quê? Porque a história? Porque já acabou, já cumpriu. Agora já cumpriu. É história. Se eu disser para você, onde isto aconteceu de comer o livrinho? Era uma profecia.
E era uma visão primeiro de João, em Apocalipse 10, 8 a 11. Era uma visão de João, tendo aquela visão de uma profecia, que algo ia acontecer, que comeria o livrinho, e que pregaria a povos, reis, nações e línguas. Isto hoje é história. Comer o livrinho é história hoje. Onde isso aconteceu? No ano 2000. Onde aconteceu a revelação dos selos? Em 1963. Onde aconteceu de comer-se o livrinho? Em 2000. Foi onde isso aconteceu. Não na América do Norte, na América do Sul. Onde isso aconteceu? Cadê o povo que comeu o livrinho? Está aí este povo. Amém. Eu sei que eu estou gritando muito. Você tem quantos minutinhos, irmão? Só para não passar meia hora. Mas, irmão Brana, bom, aqui tem onde isto aconteceu. Escuta, 146, 4 sobre a montanha. A mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte pôr do sol, na floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o pico do pôr do sol está lá. É exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Isso aconteceu, ele pregou em 1963, em 1965 eu disse, olha, foi ali onde isso aconteceu. E eu não sabia. É bom crer no profeta que ele é honesto, sincero para falar. Não fica assim, não, mas eu que não quis falar para os irmãos. Não, eu não sabia. Cada pessoa que chega a ouvir essa mensagem hoje, do jeito que ela é pregada, com terceira etapa revelada, com novo nome revelado, com visão da tenda revelada, cumprida, com 7º selo revelado, você não tem que chegar aqui, eu pensava alguma coisa. Diga, eu não sabia que Deus vai te amar muito mais. E eu não sabia. Brana diz, eu não sabia. Até o ano 2000, eu não sabia. Para mim encerrar, tem uma parte que o irmão Brana diz em 64, ele pregou em 63 no 6º selo, e aqui em 64 ele teve coragem de dizer que ele não sabia. São coisas que a gente tem que ter humildade. Pregadores não têm humildade, quer ser maior que os outros, quer passar sobre os outros. Diga, eu não sabia. Eu preguei os 7 selos todos em 1999, 98, 99. Eu não sabia nada do que eu soube depois de 2002. Eu não sabia nada. Eles estão até aí para vocês ouvirem. Você vai ver, não tem nada, o Cordeiro fora do trono não sabe nada. Eu não sabia. Quando vem e é revelado, então você pode dizer, no ano tal eu fiquei sabendo. Entende? Aleluia. Eu tenho dito sobre o novo nome que desde 1995, 96, eu já tenho pregações para mostrar sobre isso para vocês, que eu já estava sabendo. Pregando só o HM, mas depois, levou acho que até 2007, para eu poder falar para o povo, falar claro, e eu dizia, eu não vou falar. Um dia, um outro mandou um e-mail, dizendo, você disse que não ia falar o novo nome, e agora eu escutei o povo da sua igreja cantando Brana, novo nome. Eu disse que eu não ia falar, mas agora nós já sabemos mais claro. É chegar a hora que você pode mostrar para o amigo e para o inimigo. Isso está revelado. Amém?
Deixa eu terminar aqui, 226, festa das trombetas. Não vê você onde estamos, não vê você porque aquelas trombetas não significam nada para nós. Todas elas soaram sob nosso sexto selo. Vê você agora porque o Espírito Santo não me deixou falar isto. Quer dizer, ele tinha vontade de falar sobre as 7 trombetas. E aí o Espírito Santo não deixou ele falar sobre isto. Quanto o Pai Celestial sabe com esta Bíblia diante de mim que é verdade. Não sabia disto até antes de ontem. No meu quarto, ali onde ele revelou isto. Veio até mim e falou comigo. E eu voltei e disse, aí a esposa que tinha que aguentar, né? Lá no quarto, Deus falar com ele, e ele vinha, querida, eu tenho isto agora. Ela tinha que estar por dentro das coisas, né? Eu tenho isto agora. Eu tenho esta mensagem sobre as 7 trombetas. Eu sei porque eu não preguei as 7 trombetas. Que eu não podia pregar. Eu queria pregar e não podia porque eu já tinha pregado. Você vê? É isso daqui, ó. Querida, eu tenho isto agora. Ele simplesmente me encontrou ali e me disse, aqui está, querida, vem, aí está, vem, perfeitamente, em harmonia. Por quê? Deus disse para ele, quando você pregou o 6º selo, já tinha pregado as trombetas, porque elas soaram no 6º selo. Aí você vai ler o 6º selo, quer dizer, o irmão Branham pregou aquilo ali, sem saber que eram as trombetas. Aí depois ele veio e pregou a festa das trombetas. Então nós temos que ser humildes para ver tudo isso. De encerramento, o que eu guardei aqui, esse pedacinho, quero deixar para você. Quando você encontra Cristo, a salvação, a cura divina, a perdão. Quando você encontra Cristo, quando Cristo te encontra, a revelação. Tem muita gente que Cristo não encontrou ela ainda. Elas não têm revelação. Os pentecostais não têm revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo da mensagem não tem revelação de que o Cordeiro saiu do trono e que já os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Eles não têm revelação. Por quê? Cristo não encontrou com eles. Quando Cristo encontrou com Branham, Branham ficou sabendo. E é ele quem diz isso aqui, ó. Ele simplesmente me encontrou ali. Ele me encontrou ali. Então agora eu já sei disso. Nós não sabíamos nada disso, mas ele nos encontrou no ano 2000 e nós podemos saber onde isto aconteceu. Onde a revelação aconteceu? Nos Estados Unidos, com o mensageiro, 7º anjo, último mensageiro da era da igreja. Não tem mais mensageiro. Onde foi comido o livrinho? Na América do Sul. É um povo da América do Sul que tem comido este livrinho para mostrar que esta igreja não está confusa. Para mostrar que esta igreja, neste ministério, não está em dúvida. E que não estamos confusos com respeito àquele halo de luz que apareceu tanto no Monte Pôr do Sol como sobre a cabeça do irmão Branham, porque tudo aquilo ali identificou que o tempo das eras tinha acabado e que Apocalipse 10:3 já tinha manifestado e que Cristo era um leão e que o tempo havia acabado. Apocalipse 10:6 e manifestou o 7º anjo com o livrinho aberto. Levou 40 anos quase. 40 anos para João comer o livrinho depois de 1963. Levou 40 anos, mas foi comido o livrinho. Onde isto aconteceu? Obrigado, Senhor, por mais uma palavra clara, simples, normal, para todos nós, Pai. Não complicada, com nenhuma dúvida, toda esclarecida. Estamos aqui agradecendo ao Senhor pela luz da sua palavra, pela incompetência de cada um de nós, mas por sua força, sua revelação, sua graça, sua sabedoria, ter manifestado esta revelação que o mundo hoje ainda está confuso com respeito a esta revelação, que a igreja no mundo
mesmo dentro da mensagem, está confusa quanto esta revelação. Eles não têm tido conhecimento daquele halo de luz que veio no monte pôr do sol. Eles não puderam ter conhecimento, revelação, que aquilo era o Senhor vindo para manifestar seu ministério de Filho do Homem na terra, no tempo do casamento de Cristo com a igreja. E já fomos casados, como o seu profeta diz, nós já estamos unidos. Estamos unidos, provando sua palavra 236. Estamos unidos, isto é, estamos casados. Então agora, Senhor, o que nós devemos é só ao Senhor. Nós não devemos a mais nenhum estado, não devemos a mais nenhum país, não devemos a mais nenhum homem. Nós devemos ao nosso esposo, a quem casamos, ao Senhor nós devemos. Muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.